o Senhor vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você onde quer que esteja, no seu trabalho, com a sua família, de férias, curtindo um descanso, na universidade, na lavoura, dirigindo o seu caminhão, cuidando da sua empresa, cuidando da sua propriedade, da sua rocinha. Você que está na sua escola estudando, que nesse momento o poder e a unção do Espírito Santo possa fazer um grande Pentecostes na sua vida e você sentir a graça e o poder do Espírito Santo invadindo o lugar que você está, como invadiu Pentecostes, o cenáculo, e transformou todos aqueles que lá estavam. Nesse terceiro domingo do tempo do Advento, o evangelho que a nossa Santa Liturgia nos traz está em João, capítulo 1, versículo de 6 a 8, 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do Advento, chamado de Domingo Gaudete, palavra latina que pode ser traduzida como alegrai-vos, tem como referência a antífona de entrada da missa desse dia, onde retoma uma expressão de São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito-vos, alegrai-vos. E o apóstolo acrescenta imediatamente a motivação para esta alegria: o Senhor está próximo. Os cristãos são exortados à alegria, porque a vinda do Senhor já se aproxima. O evangelho do terceiro domingo do Advento narra o testemunho que João Batista deu aos sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém. Na época de Jesus, havia uma forte
e generalizada expectativa messiânica, a tal ponto que, como descreve o historiador Flávio Joséfo, muitos personagens proclamavam a si mesmos o Messias prometido por Deus para libertar o povo. Devia ser tão grande a fama de santidade do Batista que as autoridades religiosas queriam interrogá-lo diretamente sobre a sua identidade e atividade. O evangelista já esclareceu no prólogo quem é João, para entendermos a cena do seu testemunho. Era um homem enviado por Deus, que veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Por trás das perguntas que as autoridades fazem a João, quem és tu? És Elias? És o profeta? Se vislumbraram algumas correntes religiosas da época, entre as quais estava a crença de que Elias chegaria exatamente antes do aparecimento do Messias, assim como se acreditava na chegada de outro profeta precursor de identidade indeterminada. Jesus esclarecerá mais tarde aos seus discípulos que, na verdade, João podia ser identificado como Elias. De qualquer forma, e apesar de seu prestígio, São João afasta imediatamente qualquer tentativa de exaltar a sua pessoa ou qualquer sombra de protagonismo. Assim, o Batista pregava com o seu exemplo e humilde disposição interior que exigia das pessoas e que continua sendo um incentivo atual para nós. É preciso, sem dúvida, uma nova mudança, caríssimos irmãos, uma lealdade mais plena, uma humildade mais profunda, de modo que, diminuindo o nosso egoísmo, cresça em nós Cristo. É preciso que ele cresça e que eu diminua. A propósito deste tempo do Advento e do Evangelho de hoje, cabe mencionar o antigo costume dos imperadores de Roma de realizar adventos, quer dizer, entradas triunfais na urbe, com todo um séquito de servos, o exército e, inclusive, um desfile de inimigos derrotados. A chegada do imperador convertia-se em símbolo de vitória e grandeza. O advento do Senhor em Belém, pelo contrário, foi um discreto e simples, como também o foi seu aparecimento às margens do Jordão ou sob um juramento em Jerusalém. Essa mesma chegada discreta ocorre agora na Eucaristia, na nossa atividade diária e nas necessidades dos outros. Diante desses sucessivos adventos do Senhor, corremos o risco de exaltar-nos sem deixar-lhe espaço em nossos horários e interesses. E o tempo litúrgico do Advento convida-nos, por meio da voz de João, que clama no deserto, a uma nova conversão e uma exigente preparação para a vinda do Senhor. A liturgia recorda, ao mesmo tempo, que esse deixar Cristo crescer não nos diminui, nem entristece. Alegramo-nos, pelo contrário, como aconteceu com o Batista, que se encheu de alegria quando viu o Messias chegar. Como recordava Bento XVI, a liturgia deste domingo, chamado Gaudete, convida-nos à alegria, a uma vigilância que não é triste, mas sim gozosa. A verdadeira alegria não é um simples estado de ânimo passageiro, nem algo que se consegue com o próprio esforço, mas é um dom, nasce do encontro com a pessoa viva de Jesus, do espaço que lhe damos em nós, da acolhida do Espírito Santo que guia a nossa vida. Nesse tempo do Advento, reforcemos a certeza de que o Senhor veio
para o meio de nós e renova continuamente a sua presença de consolo, amor e alegria. Deixemos nosso caminho nas mãos da Virgem Imaculada, cujo espírito se encheu de alegria em Deus Salvador. Que ela guie nosso coração na espera gozosa da vinda de Jesus, uma espera cheia de oração e de boas obras. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso caia sobre você. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.